16. Diz a palavra do Senhor. Amém? Romanos 10, 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Amém? Só até aqui, amados. Esse texto é conhecido, né? Essa versão aqui é a versão revista e atualizada, que ela traduz que a fé vem pela pregação e pregação da palavra de Cristo. Outra versão diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Todos os dois textos estão corretos, porque se você vai pregar a palavra de Cristo, é a mesma coisa que você vai ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E uma coisa está atrelada à outra, a palavra e a fé. São duas coisas que não se separam, porque não existe fé sem palavra, ou seja, fé cristã, tá? Existe fé pública, mas a fé cristã, ela só existe com a palavra da verdade, a palavra de Deus, né? E ele está falando justamente aqui que Isaías diz que nem todos obedeceram à palavra de Deus, ao Evangelho, né? Pois quem acreditou na nossa pregação? Então ele fala justamente sobre você trazer essa palavra da forma de pregação, profare, prosópon, né? Falar em nome de Deus. Essa é a forma da qual a gente tem que viver neste mundo, né? Porque toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até em Itaipuaçu, até nos confins do mundo, em todo e qualquer lugar, a palavra será pregada, porque Jesus voltará depois que a palavra for pregada em todo o mundo. Amém? Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, Jesus, porque entrando na tua casa, nós temos a responsabilidade de saber o que significa a casa do Pai. Pai, esse aqui não mora ninguém aqui, aqui é um lugar onde que nós buscamos a tua presença, independente de ter buscado em casa, mas a casa é o lugar onde o Senhor falou desde a época de Isaac, Betel, a casa de Deus, né? E também falou com Salomão: ali os seus olhos ficarão fixos na casa do Senhor, um lugar onde nós nos encontramos para falar do Senhor, Pai. Portanto, Senhor Deus, abra os céus e venha falar conosco nesta noite, ó Pai. Venha trazer a palavra de fé e ousadia, para que nós possamos, ó Pai, sair daqui diferente de como entramos. Tu sabes, ó Pai, que muitas coisas permeiam na nossa mente e muitas coisas tentam nos distrair, Pai, para não sentirmos a presença do Senhor. Portanto, Senhor Deus, o melhor lugar é na tua casa, como diz Davi: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Fala conosco, Pai. Entrego a Ti esse culto nas Tuas mãos, para que o Espírito Santo nos conduza, que haja reverência, Senhor, porque quem vai falar, quem prega é o Senhor. Nós somos protagonistas, ó Pai, daquilo que o Senhor vai fazer, ou seja, do que nós entregamos nosso corpo como sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional. Fala conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar, te adorar, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor, amém?
Pai, Senhor. Fala conosco nesta noite, meu Deus. Nós precisamos, que nós necessitamos ouvir do Senhor. Tu és um Deus que sabe todas as coisas, sabe o que necessitamos, sabe que precisamos mantermos, ó Pai, a fé, Pai, inabalável. Não podemos duvidar de nada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não podemos ser como os israelitas do passado, mas sermos, ó Pai, buscar a Tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Eu te louvarei. Não importa, Senhor. Ei, não importam as circunstâncias. Adorarei, Senhor, a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, queremos orar pelas nossas famílias. Quero colocar diante de ti, Senhor Deus, a nossa casa. Tu sabes, ó Pai, que o Senhor nos deu uma família, nos deu, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, fazer, ó Pai, com que a nossa família seja abençoada. E como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, Senhor Deus, estendemos as mãos para nossas casas e declaramos, ó Pai, que lá dentro, Senhor Deus, o Senhor guarda, Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus, cerca com muralhas de fogo, Senhor. Livra de todo mal, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, alegria, Pai. Que haja bondade, benignidade, fidelidade, Jesus. Que a nossa casa, Senhor Deus, seja um local, Pai, de descanso, de paz, a paz verdadeira que o Senhor tem. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo mal, Senhor Deus, tudo aquilo que não presta, toda palavra contrária, Pai. Nós queremos colocar, ó Pai, a nossa família diante do Senhor, Pai, pois ali, Senhor Deus, é o nosso aconchego. Ali, Senhor Deus, é o lugar onde que nós dormimos, descansamos, foi o lugar que o Senhor preparou para nós, ó Pai. E é por isso que nós abençoamos o nosso lar, Pai. Colocamos a nossa família diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos nesse momento colocar, eu queria chamar aqui o pastor, um grande amigo meu, né, para estar ministrando a palavra hoje à noite. Amém, Jesus. Pedir que vocês sentem sempre do lado de cá, que possível. Amém. Pode ver aqui. Esse microfone aqui. Senhor Deus, obrigado pela vida deste varão, que já ministrou aqui em nossa igreja, há tempos atrás, Pai. Tem uma caminhada contigo, um homem, Pai, que o Senhor escolheu, separou, tirou, Senhor Deus, lá como te foi tirado Eliseu, o Senhor escolheu, trouxe ele, Pai, e eu tenho certeza, Pai, que ele tem uma palavra que vai nos edificar. Portanto, Senhor Deus, eu só passo a autoridade espiritual, peço a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Usa o teu servo, Senhor Deus, capacita cada vez mais, ó Pai, ele já é capacitado por ti, Pai, é formado, tudo estudioso, Pai, é uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Eu coloco diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica à vontade, Desejo de todo o coração que a paz de Jesus esteja com os irmãos, amém? Primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios 15, 51. Pastor Luiz, obrigado por me ceder sua tribuna, para que eu possa compartilhar algo da parte do Senhor. A gente admira muito o mistério do Senhor, de sua esposa, de sua família, longa data já que eu conheço o Senhor. Fica muito grato de estar com o Senhor e com a família, amém? 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Projetou ali? A minha versão aqui é ao meio da Revista Corrigida.
Qual é a versão que está lá? NA, ok. Então eu vou ler ali, vou ler junto com os irmãos. Isso. 1 Coríntios 15, 51, assim diz a palavra do Senhor. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de corruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus? Amém? Amém. Está igualzinho na minha versão aqui. Paulo escreve 2 cartas à mesma igreja. Corinto é o nome da cidade, essa cidade fica no que hoje é a Grécia. Ele não está na Grécia, ele está em Éfeso. A Bíblia chama de Ásia Menor, hoje é Turquia. E ali por volta do ano 54, talvez 55, ele escreve essa epístola. Já no ano 57, ele escreve a segunda epístola. A palavra epístola quer dizer carta. E para que ele escreve essa carta? A primeira epístola inteira é para pastorear os irmãos. Ele faz uma teologia pastoral. Paulo não é um teólogo de gabinete. Ele escreve a metade do Novo Testamento, os 27 livros, ele escreve 13. E ele resolve problemas dos irmãos fazendo teologia. Eles tinham uma dúvida sobre como seria o céu. Como seria o nosso corpo no céu? O que nós iríamos fazer no céu? Morre, vai para onde? Tem o estado intermediário, tem a teoria do sono da alma, tem purgatório. E essa igreja tinha muitos problemas. Tinha um problema, por exemplo, que um enteado dormia com a sua madrasta. Ele escreve para resolver esse problema. Essa igreja tinha um problema financeiro, ela é muito rica, mas ela não semeava, não ofertava na vida de Paulo. Filipos é que sustentava ele. Então ele escreve para discipular isso. Essa igreja tinha um problema com dom de línguas, ele escreve para dirimir essas dúvidas. Tinha um problema com ceia, tinha vários problemas de natureza matrimonial. E ele foi escrevendo esses capítulos aqui com esse objetivo. Então os irmãos tinham dúvida: como é que vai ser no céu? Morri. Lá no céu eu como, bebo, vou ao banheiro. O que eu vou fazer no céu? Morreu uma pessoa aqui jovenzinha. Lá no céu continua jovem? Morreu um bebê, chega lá no céu, tem uma mãe com um bebê no colo? Morreu uma senhorinha aqui de bengala, lá no céu uma senhorinha encurvadinha de bengala? Morreu uma pessoa que uma doença grave, degenerativa? Morreu uma pessoa que não tinha uma perna? Ou que morreu queimada no incêndio? Ou que morreu de repente afogada na praia de Itaipuaçu? Como é que será naquele grande dia? Como era o corpo de Jesus nos 40 dias que ele ficou peregrinando e andando, e apareceu para Maria de Magdala, apareceu para o seu irmão, meu irmão Tiago, apareceu para 11 apóstolos, apareceu para 2 no caminho de Emaús. Como era o corpo de Jesus? Ele sai daqui da Judéia e já aparece na Galileia em questão de segundos. Então, esta é a doutrina paulina que trata aqui no capítulo 15. O pastor Luiz Tavares me disse que está trabalhando fé. E as coisas que afastam a gente da fé. E eu tinha uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com a igreja. E quando o pastor me disse que esse é o tema, testificou no meu coração. Vou falar sobre o céu essa noite. Só que eu jamais estive no céu. Que bom, né? Aos Hebreus diz que aos homens é dado morrer uma só vez. E ninguém foi até o céu e voltou para contar como era. Paulo chega a escrever em 2 Coríntios 12, 2, que conhece um homem, que é ele mesmo. Que se corpo ou fora dele, ele nem bem sabe, mas é ele mesmo. Que há 14 anos foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, indizíveis, intransmitíveis, incontáveis, que ao homem não é lícito contar, que era ele mesmo. João foi arrebatado do Espírito no domingo do dia do Senhor e foi até a ilha de Pátimos. Ezequiel tem experiências assim, Daniel também, Moisés quis ver a Deus, mas como é o céu?
É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Céu em hebraico é Shamaim. E céu é uma palavra que sempre aparece plural na Bíblia Sagrada. A Bíblia é um compêndio, uma biblioteca, uma enciclopédia com 66 livros, escrita por 40 autores diferentes. 31 autores escreveram o Antigo Testamento e 9 autores escreveram o Novo. E todos eles giram em torno de Jesus e falam muito sobre o céu. No Novo Testamento a palavra é Uranus, que aparece 271 vezes. 82 vezes só em Mateus. Mateus chega a chamar o céu de reino dos céus. Chega a chamar o reino de Deus de reino dos céus. Isso acontece em Mateus. Céu em inglês, por exemplo, a gente chama de sky. Céu ali onde voa o passarinho. Céu que você olha para cima e vê a abóbada azul, que é reflexo do oceano. O céu é preto, tudo escuro, mas você enxerga azul de dia porque é reflexo do oceano. Já em inglês existe uma outra palavra, que é heaven, que é onde está Deus, onde está a divindade. Céu não é lugar de mortos, céu é lugar de vivos. Quem está no céu está vivo. O céu não tem ninguém morto. Eu morri, e quando eu morri eu vou ser sepultado. Pastor Luiz vai lá para fazer meu sepultamento, vou partir antes dele, minha esposa vai estar lá chorando, o senhor vai lá, esse era um grande homem de Deus, vai me dar um abraço. Eu morri, e minha alma fundiu com o Espírito, e eu fui morar lá com Jesus. Então eu estou ali descansando até aquele grande dia, e eu estarei lá com o Senhor. Lucas 23, 43 diz que morreu, entra no céu na hora. Não existe um estado intermediário, não existe um purgatório. Por exemplo, eu morri, mas eu era um menino mais ou menos, então eu vou ficar ali sendo purgado, vai ficar um diabinho me espetando algum tempo, depois quando eu estiver bem purgado, estiver legal, aí São Pedro vai abrir a chave do céu e eu vou entrar no céu. Isso não existe. Eu morri, mas fui um menino bom, então eu vou ficar só um tempinho no purgatório, foi um bom menino, e aí depois vou entrar no céu. Isso também não existe. Fechou o olho aqui, abre o olho lá, na hora, em espírito, porém ainda sem um corpo glorificado. Eu morri, eu estou aqui e eu estarei lá, como diz o Dr. Eber. Naquele grande dia, 1 Tessalonicenses 4,16, eu vou receber o meu corpo de volta. João 5,28, consegue colocar lá para a gente ir? É fácil colocar os textos lá? Coloca. Eu vou receber esse corpo aqui de novo. Só que se eu morri sem um braço, sem uma perna, eu volto inteiro. Se eu morri todo queimado no incêndio, eu volto inteiro. Se eu morri com o corpo todo destruído por uma doença... Eu lembro, pastor, estou de férias agora, estou aqui em casa desde janeiro. Eu fui cismado de correr, nadar e cortar uma árvore lá em casa. Com 50 anos de idade. No outro dia eu não consegui nem levantar da cama. Falei para a Liliane, pega um café lá para mim, porque eu achei que eu ainda tinha 19 anos. Quando eu tinha 19, eu saía de São Gonçalo, pegava o ônibus 3h45, ia para Irajá, saía de lá, ia para o UERJ, depois ia para casa, e no outro dia acordava 3 horas da manhã de novo. Lá no céu ninguém cansa, lá no céu ninguém fica cansado. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição e condenação. Lá no céu a minha existência pessoal, continuada e consciente. Eu sei que eu morri Marcelo Tadeu Barros da Fonseca, e eu vou ressuscitar Marcelo Tadeu Barros da Fonseca, no Recife de José Santana. Eu sei o que eu estou fazendo no céu, por que é que eu fui para lá e o que é que eu estou fazendo lá. Essa é a coisa mais linda no céu. Lá no céu eu encontro o pastor Luiz Tavares, e vejam bem, pastor Ebenezer, 63 anos de ministério, pastor Russell Shedd, eu enchi a paciência dele no seminário, e ele sempre dizia o seguinte: a existência no céu é pessoal, continuada e consciente. Você sabe que você é você, o que você está fazendo lá e por que é que foi para lá. Lá no céu eu encontro o Senhor lá e vou te dar um abraço.
Olha que coisa linda. A melhor coisa do céu é eu saber quem eu sou. E a pior coisa do inferno é saber quem você é e por que foi para lá. Céu, que é o tema dessa noite, é local de gozo eterno. Inferno é local de pranto, ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Eu vou receber o meu corpo, que a glória glorificada eu não preciso comer, beber, dormir e nem ir no banheiro. Não preciso comer, porque Jesus é o pão da vida. Uma vez que ele disse que quem comer daquele pão jamais voltaria a ter fome. E disse para a mulher do tanque, quem beber daquela água jamais voltaria a ter. Então lá no céu não preciso beber água, não fico mais com sede. Lá no céu é luz o tempo todo, é dia, porque ele é o sol da justiça. Lá no céu ninguém fica cansado. Lá no céu morreu um bebezinho aqui, Luísa me perguntou ontem, pai, uma mulher que morreu grávida num acidente, como é que vai ser lá no céu? Falei, rapaz, com 11 anos você já está... Aquele bebezinho que morreu aqui, aquela senhorinha envergadinha aqui de bengala, aquele homem que morreu com uma doença degenerativa grave, que teve uma perna amputada, lá no céu corre, pula. Lá no céu tem entre 20 e 30 anos, no auge da beleza e da maturidade. Lá no céu o cabelo não fica branco, a unha não cresce mais, o cabelo não cai, não precisa raspar a perna, furar a orelha, fazer maquiagem, fazer brinco, depilação, não precisa nada disso. Lá no céu o nosso corpo será perfeito. Quando o que é mortal vai se revertir de imortalidade, não morre mais. E o que é corruptível, o que enferruja, o que degrada, não vai se corromper mais. Irmãos, eu não estive no céu não estou com pressa de ir para lá. Mas no céu vai ser lindo. No céu vai ser um grande culto. E quem vai estar no centro? O Cordeiro. E o que aquela turma toda que está em Apocalipse 1, 2, capítulo 3 ali, que eles estão fazendo? Estão adorando o Cordeiro o tempo todo. No céu não tem mais pregação. No céu só tem louvor, adoração, culto. E o que nós vamos ficar fazendo lá por trilhões e trilhões e quadrilhões de anos? Conhecendo o Senhor. E nos revelando. E o Senhor se revelando para nós. E servindo o Senhor. Só que Ele é eterno, Ele é infinito. Ninguém nunca viu a Deus, ninguém sabe nem como Ele é. Deus, o Espírito pessoal perfeitamente bom, que cria, sustenta, dirige todo o universo, vai estar ali, a gente vai estar na presença dEle. Essa é a coisa mais linda do céu. É saber que o Cordeiro vai estar lá. Minha abordagem aqui sobre o céu é totalmente devocional, né? Não é pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, não está nesse caráter teológico. Mas deve ser, a pior coisa do inferno é que quem é o chefe do inferno, quem manda no inferno? Na cabeça evangélica, a gente imagina que o inferno, quem está lá é o diabo, né? E que ele que manda lá. E que ele é o chefe lá, e que ele tem uma mesa, tipo um escritório, que ele abre uma planilha, uma planta, e fala assim, gente, vamos arrebentar quem hoje? Vamos engendrar um plano aqui para a gente derrubar alguém hoje? Biblicamente, o diabo nunca foi no inferno. Nunca pisou lá. E Apocalipse 20 diz que será lançado no lago de fogo e enxofre a morte, o anticristo, besta, falso profeta, e lá eles ficarão pela eternidade. E nunca morre. Efésios 4 diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, e Ele tomou o governo, a chave da morte, do inferno. Quem manda no inferno é Jesus. No céu, na terra e abaixo da terra, Filipenses 2. Quem governa sobre reinos, potestades, quem manda é Jesus. Quem derramará a ira de Deus sobre os ímpios vai ser o Cordeiro. Não existe ninguém que seja um inimigo, um oponente, que brigue com Deus. Aí estão no mesmo pé de igualdade, né? O diabo não está com nada, irmão. Nosso Deus é soberano. E Ele reina desde antes da fundação do mundo. E Ele preparou o céu para nós, para mim e para você. E nós vamos para lá. Nós vamos morar lá. Essa é a bendita esperança. A gente corre, paga a conta, toma remédio,
e corre, paga a conta de novo, e ganha mais dinheiro, e liga a televisão e é uma tristeza, liga o celular e é outra tristeza. A gente esquece da bendita esperança, que é para lá que a gente vai. Filipenses 2:20 diz que a gente não é daqui, não é dessa cidade, a nossa cidadania não é essa. A nossa esperança não é aqui. Pobre é daquele que vive e que acha que a vida dele é aqui. Paulo chegou a escrever que é aquilo lá que a gente tem que pensar. No que é bom, no que é justo, no que é puro, no que é de boa fama, nisso pensai. Ele está aqui essa noite e me trouxe aqui para dizer que nós vamos para o céu. Nós estaremos lá. É isso que interessa, é isso que importa. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. É isso que nos aguarda, é isso que nos espera. A Liliane me metralhou: lá no céu a gente vai ser casado? Eu falei: não, até que a morte os separe. Lá no céu a gente vai fazer uma panelinha, eu, você e Luísa, assim, ó. Minha sogra não pode sair de perto de mim, não. Eu, você, Luísa e minha sogra, aqui a nossa família, aqui, ali a outra família. Não, lá no céu é uma só família, uma grande família. Aqui está um presbiteriano, metodista, ali são os congregacionais, aqui os pentecostais ficam para cá. Não, não é isso. Céu é um estado. Céu não é só um lugar. E nós vamos para lá. Eu já perdi um ente querido. Alguém aqui já pode ter perdido um ente querido. Essa é uma palavra pastoral, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para você essa noite. A morte é uma realidade. A palavra morte em grego é thanatos, quer dizer separação súbita. Eu sou um pastor jovem consagrado 15 de dezembro de 2013. O senhor tem infinitamente muito mais experiência que eu, mas eu fui fazer um sepultamento de um bebê de 4 dias. E aí eu me vi naquela situação, falei: Senhor, o que eu vou falar para essa família? Me usa, tem misericórdia de mim. Porque existem 3 tipos de morte. A morte física: morri, bum, fechei o olho, caí aqui gelado, fedendo, morro, o coração parou de bater, morte física. Tem a morte espiritual, a pessoa está lá no mundo, nas drogas, longe de Deus, na imoralidade, na prostituição, morte espiritual. E tem a morte eterna, que é ir para o inferno. E existem 2 tipos de nascimento: nascido de mulher, eu nasci do ventre da minha mãe, e tem o nascido da água do Espírito, é João 3 para Nicodemos. Quem nasceu 2 vezes, só vai morrer uma. E quem nasceu uma vez só, vai morrer 3. Os irmãos estão me olhando, né? Jesus explicou isso para Nicodemos. Nicodemos também ficou assim. E aí Jesus teve que reexplicar para ele, porque ele não entendeu nada. Ele falou: mas eu tenho que voltar no ventre da minha mãe, nascer de novo. Não, não é isso. Quem nasceu da mamãe e não renasceu da água e do Espírito, vai morrer fisicamente, vai morrer espiritualmente e vai ter a morte eterna, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Inferno é a palavra em latim, traduzida pela Vulgata ali em São Jerônimo. Ele traduziu Sheol, é hebraico, a palavra que aparece no Antigo Testamento, e Hades, ou Hades, com H, que é grego, que quer dizer também Guiena, local de queimar o lixo, local de pranto e ranger de dentes, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga. Aparece uma palavra lá em Pedro que é tártaro. Teologia a gente chama de rapax legômeno. É quando a palavra aparece uma vez só na Bíblia inteira. Não tem nem como se comparar isso. Era uma prisão de deuses. E aí Pedro pega essa palavra lá da mitologia grega e aplica aqui. Quem é que vai para lá, irmãos? Quem não entender esse mistério que Paulo explica aí. Ele escreve para a igreja de Corinto dizendo que nem todos dormiremos. É um eufemismo, é uma figura de linguagem. Imagina se chegar para a irmã lá na igreja e falar assim, a escola bíblica lá de manhã: irmã, a senhora perdeu o seu marido, ele desceu a tumba fria. Isso é duro ouvir isso, né? Então o que a gente fala? Uma linguagem mais lúdica. Ele já descansa no Senhor. Ele dorme no Senhor, ele repousa no Senhor, ele habita em mansões celestiais. Fica mais confortável de ouvir. Então o que Paulo usa aqui como eufemismo? Nem todos dormiremos, mas vai ter gente que vai estar acordada e vai ter um arrebatamento. E aí quem já morreu no Senhor vem logo na minha frente, e quem estiver vivo vai logo ali atrás, e nós vamos reinar com o Senhor.
Ouro é o que fica aqui, ó, na aliança, na coroa de rei aqui. Mas lá no Apocalipse, o ouro fica no chão. Ouro é piso. Olha como será a cidade santa. Pedra preciosa aqui fica na coroa de rei. Pedra preciosa lá no céu é na maçaneta da porta. Céu não tem muro. Muro é para lugar onde tem ladrão. O ladrão não pular o muro, né? O céu vai ser lindo, irmãos. E nós estaremos lá. Sem precisar comer, beber, dormir. Sem ir ao banheiro, sem ficar cansado. Sem precisar dormir. Ele voltará. Jesus voltará, sim ou não? Você crê que ele vai voltar? Você crê que você vai morar com ele? Amém. Você não pode ter essa dúvida. Você pode ter essa certeza. Porque um sepultamento para o ímpio é uma coisa. Quando a gente vai fazer um sepultamento, a técnica diz que está ali o cadáver, né? Você, quando morreu em Cristo, você fala do morto. Quando não morreu em Cristo, você fala sobre a morte. Olha só. A morte é muito dura para quem não tem Jesus. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos quem é Jesus. Quando a gente perde um ente querido, essa partida dói muito. Uma perda irreparável para a família. Só o Espírito Santo pode confortar e consolar. Não há nada que a gente possa fazer humanamente. Só o Espírito Santo. Mas quando alguém parte no Senhor, quando você sabe para onde a pessoa, quando a família sabe para onde, quem chamou e para onde vai, isso traz um conforto tremendo para nós. Esse conforto que eu queria dividir com os irmãos essa noite, é para o céu que a gente vai. Até Gênesis 6,3, se vivia 930 anos. Em Gênesis 6,3, Deus falou assim, agora é 120 anos, estão vivendo muito. Lá em Salmo 90,10 ele fala assim, agora é 70, no máximo 80 anos de idade. O que passar disso é canseira e enfado. Máximo que a gente vai viver aí 80, talvez 90 anos, com muita graça chegar aos 100. Mas eu vim aqui dizer para os irmãos essa noite, a gente vai para lá. É para lá que a gente vai. Essa é a bendita esperança. É isso que Paulo escreve para disciplinar, para discipular e para doutrinar a igreja em Corinto. É para lá que a gente vai. Você receberá seu corpo de volta. Por isso que é bom cuidar dele. Mas ainda que ele tenha se degradado em algum momento, ele vai ser perfeito lá no céu. Se alguém tiver perdido a visão, ou alguma dificuldade, a visão é um sentido que ninguém quer perder. A gente quando trata, ninguém quer perder a visão. Mas lá no céu nós vamos enxergar o mais importante, que é o Cordeiro. Nosso corpo lá será poderoso, igualzinho o corpo de Jesus. Os apóstolos aqui reunidos, e Jesus entra, parede, porta fechada, quando você lê o texto ele entra, paz esteja convosco. Mão furada, Tomé não está, é aquele corpo ali que nós teremos. Corpo imortal, um corpo que não morre mais. Um corpo corruptível, que não se degrada mais. É um corpo glorioso, glória, a palavra doxa em grego quer dizer resplendor, que brilha, que tem fulgor, que tem vigor. É um corpo espiritual, que não é nada carnal, que nada no prazer da carne alimenta mais. É um corpo celestial, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. É para isso que Jesus morreu. Morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. A dívida era impagável. Paulo termina esse capítulo dizendo que a dívida era impagável. E o justo teve que morrer no lugar do injusto. Como ele era justo, só ele podia pagar a minha dívida. Como eu sou nascido de homem e ele é nascido de mulher, ou seja, como ele nasceu sem participação masculina, como ele veio pronto, o zigoto veio pronto, implantado dentro do útero de Maria, como ele nasce sem conjunção carnal, como ele é totalmente sem pecado, como ele nunca pecou nem pensamento, o sangue dele puro é o único que podia expiar o meu pecado. Ele morre e paga a dívida que era minha.
Colossenses 2,14 diz que a dívida que era contra mim foi cravada na cruz do Calvário. Ele pagou. E das 7 frases que ele disse na cruz, a última é tetelestai, quer dizer, está pago, está consumado. A minha dívida ele pagou. É por isso que eu vou para o céu e que você vai para o céu. Esse é o nosso lugar, é o lugar que nos espera. Céu é um lugar de continuidade e descontinuidade. Já vou encerrar dizendo o seguinte: muitas coisas vão continuar lá, e muitas vão descontinuar. Imagina eu chegar lá no céu e falar o seguinte: ih, rapaz, olha ali, quem está lá? Aquele homem ali me deve R$50. O que ele está fazendo aqui no céu? Olha que coisa injusta. No céu vai ter muita gente que eu não esperava que estivesse lá. E no céu vão ter muitas pessoas que eu tinha certeza que estariam lá e que não estarão. No céu eu não vou lembrar de nada que me entristeceu. No céu eu só lembro do que me traz esperança, Paulo escreveu. Um pastor, um preletor, um pregador, um mercador de esperança, né? E eu vim encher o coração dos irmãos com esperança essa noite. É para lá que a gente vai. Esse é o nosso lugar. E a gente fica aqui nessa correria de hoje é para pagar a conta de luz, amanhã é para pagar a conta de água, daqui a pouco tem IPTU e tem IPVA para pagar, e como é que um monte de preocupação. E o que Jesus disse? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O escape chega, a bênção chega, a cura chega, o socorro chega. É para o céu que a gente vai. Filipenses 3,20, a nossa cidadania é aquela, é lá. Aquele lá que é o nosso lugar. É para lá que a gente vai. Nós somos cidadãos do reino. O nosso futuro é lá. E o que a gente faz lá? Canta, adora, conhece ao Senhor. E lá, a alegria é indescritível, é eterna. Falo para Liliane, tomara que eu parta antes de você. Se você partir antes de mim, eu vou ficar muito triste, não acho nenhuma roupa para eu vestir. Mas lá no céu, que a gente possa se encontrar. Nós estaremos lá, viu? Você estará lá? Você está lá no céu? Você tem certeza que o céu que é o seu lugar? Que ele voltará e é que é para lá que você vai? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois eu vou, dessa aula, aí eu vou fazer um questionário para vocês responderem todas as perguntas, todos os textos que foram lidos. Uma coisa é certa, né, amados? A gente prega ao céu. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo. Como eu falei, ele é um intelectual da Bíblia, conhece muita coisa, né? Tudo tem coerência, tudo tem respaldo dentro da palavra de Deus, aquilo que ele falou aqui, né? E por isso que ele veio trazer essa mensagem. Você tenha fé, para que você possa, né? Que um dia, amados, nós vamos estar com Jesus Cristo. Ele diz em João 14, esse ele não trouxe, né? Ó, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, mas credes em mim, né? Porque eu vou para o céu e vou preparar lugar para cada um de vocês. Então a gente tem que crer na palavra que Jesus trouxe, porque por mais luta que você possa ter nessa terra, amado, né? Eu gosto muito também de Romanos 8,18, né? Porque a gente vai estar ali naquele momento vendo a glória de Deus. Tudo que você está passando aqui é ínfimo pela glória que há de ressurgir no tempo do Senhor. Então, eu vi o Marcelo falar alguma coisa, mas eu acho que é muito mais do que isso. O pastor Marcelo falou isso, mas é muito mais, né? A única coisa que eu não tenho dúvida ainda é se eu vou comer um peixinho frito, porque Jesus chegou a comer um peixinho frito na praia. E eu não sei se vai ser um peixinho frito, como é que vai ser. Mas uma coisa é certa,
eu sei que vai ter muitas coisas maravilhosas. Por isso que eu não deixo a casa do Senhor, por isso que eu não deixo de pregar essa palavra de Deus, porque cada vez mais eu quero tomar esse conhecimento para dentro de mim, para que a gente possa viver em paz com Jesus. Coloque-se de pé agora, eu quero orar com você, em nome de Jesus, né? Se você tiver alguma dúvida, não pergunta para mim não, vai procurar o pastor Marcelo. Ele é um estudioso, eu conheço já há muitos anos, né? É uma pessoa que já esteve em Israel, já, não sei se foi 1 ou 2 ou 3 vezes, já esteve lá. Ele falou para mim até da onde, né, o nascimento do Rio Jordão, ele teve lá naquele lugar, né, coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, né? Deus é maravilhoso, amados, e o Espírito Santo dele está aqui. Ele quer alegrar teu coração, ele quer te dar certeza. O que é certeza? Certeza, convicção de que a gente não está vendo isso, mas a gente sabe que isso vai acontecer na minha e na sua vida. Não vamos ter diferença lá no céu, não vai ter tristeza, não vai ter dor, né? Quantas dores eu senti no 2025, mas lá não teremos dores, né? Nosso corpo será perfeito, nada, não vai ter nada, não vai ter envelhecimento, não vai ter nada. Você vai ser bonito de acordo com aquilo que Deus fez. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua palavra, para nos fortalecer cada vez mais, Pai, dentro dessa visão que o Senhor traz da palavra, Deus, riqueza, esse tesouro, Senhor Deus, como diz a parábola, né? Que a gente compra um terreno para obter esse tesouro maravilhoso, que é um tesouro, Pai, que é infindável, é eternidade. Paulo diz que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E que lucro será? Né? É um lucro muito mais, porque ele teve ao terceiro céu, né? Ele teve no paraíso, viu coisas inefáveis que não pode nem dizer, que ninguém vai entender. Como o pastor Marcelo falou aqui, Senhor Deus, enche nosso coração de alegria de estar aqui nessa casa hoje, de ouvir, ó Pai, as maravilhas que vamos ter, que vamos receber em nome de Jesus, Pai. Sopra sobre cada um de nós esta fé e a vontade, Senhor, de levar as pessoas para o céu. Porque quando nós chegarmos lá, nós vamos conhecer as pessoas, porque a nossa mente lá é muito maior, vai ser muito melhor do que a mente que temos aqui. O nosso raciocínio aqui está limitado por causa do pecado, mas lá, Senhor Deus, será muito maior. E com certeza, Pai, a gente vai lembrar das pessoas. E eu quero levar mais gente para o céu. Eu quero ser um canal, Senhor Deus, para que outras vidas possam, Senhor. Pai, se eu quero agradar o meu Deus, eu quero levar mais vidas que estão indo para o inferno para ir para o céu. Senhor, nos ajuda, Pai. Eu prefiro, Pai, esse ano que eu estou colocando diante do Senhor, Pai, que o mais importante é a gente entender por que Ana convenceu ao papai do céu, por que Ana, marido de Eucana, que queria ter filhos, porque ela disse: eu vou dar o meu filho para o Senhor. O melhor filho que eu posso dar é fazer filho para Deus. Oh Espírito Santo de Deus, fala conosco, Paizinho, enche-nos da tua alegria. Vamos adorar a Deus, amém? Vamos louvar mais a Deus. Sido por ninguém, mais em paz.
muitas distrações. Distrações que a gente não percebe. Mas o mundo vive de entretenimentos. O mundo vive achando que o céu está aqui embaixo. Esquece que tem muita gente morrendo de fome, como Lázaro, que jazia aos pés daquele homem que tinha todo o poder, mas quando foi para o Hades, foi para o inferno, Jesus falou: não tem como daqui passar para lá. Ele queria que Lázaro servisse a ele com um pouquinho de água, porque ele estava com sede. Nós podemos observar tantas coisas na palavra de Deus que nos adverte para não se envolver com as coisas que o mundo oferece, porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. No mundo há concupiscência dos olhos, a cobiça da carne. Pai, nos afasta, Pai, dessas coisas, do sexo ilícito. O mundo está perdido, Pai. O mundo jaz no maligno. Pai, que nunca isso venha a cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Venham se debruçar, de joelhar e falar com o Senhor, porque não queremos nos contaminar com esse mundo, não queremos, ó Pai, deixar ser influenciados pelos entretenimentos desse mundo e nem colocar o mundo dentro da igreja que somos nós. Ajuda, Pai. Como eu falei na primeira pregação aqui, Senhor, nós vimos, a primeira vez que eu vim aqui, lá de cima daquele monte, eu vi uma serpente nesse mar. E até hoje eu consigo enxergar Leviatã. Xeremandaquiova chamandalabachaias. Como é que eles fazem festas? Antigamente eles veneravam as praias para fazer despachos, fazer tantas coisas. Agora soltam focos. Cada hora mais eles tentam, de alguma forma, entreter o homem de Deus. Como eu escrevi hoje, Pai, na palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, traz para nós, Pai, a tua verdade, a tua realidade, para que nós não possamos confundir com a mentira que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos trazer nossos dízimos e as ofertas, louvando ao Senhor.
soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, Pai santo, neste momento, Pai, rendemos graças a Ti, Senhor. Pai amado, em oração, pela vida financeira da Tua igreja, pela vida financeira dos Teus filhos, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Pai querido, Pai santo, eu quero entregar a Ti nesta hora os dízimos e as ofertas da Tua casa, Senhor, em Tuas mãos. Pai, vai cuidando, Senhor, de tudo aquilo que foi depositado com alegria e com amor pelos Teus filhos. Abençoa também, Senhor, aquele que ainda hoje vai dizimar e ofertar. Pai amado, que o Teu Espírito Santo vai, Senhor Deus... Aleluia. Senhor, queremos colocar mais uma vez diante de Ti, Senhor, esses pedidos, Pai. Os pedidos que estão aqui, Senhor, e os pedidos que estão no coração, Pai, dos Teus filhos que estão aqui na Tua casa, Senhor. Deus, nós cremos, Pai, que cada um colocou o pedido aqui, porque crê, Pai. Porque acredita, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que cada um tem te pedido, Deus. Entra com a Tua providência, Senhor. Pai, aonde há necessidade, Pai, de uma porta aberta de emprego, abre, Senhor. Senhor, aonde há necessidade, Pai, que o Senhor toque na saúde, Pai, toca, Senhor, e retira todo o mal, em nome de Jesus, Pai. Senhor, aonde, Pai, há necessidade da restauração de um casamento, de uma família, Senhor, Pai, vai tocando, Senhor, aonde tiver necessidade, Deus, de uma família que ainda tem entes queridos que não se converteram, toca nesse coração, Pai, transforma esse coração, Senhor, Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque sei, Pai, que o Senhor tem resposta, Deus, para cada pedido, Senhor, que está sendo colocado diante de Ti nesta noite, porque cremos que teremos resposta de vitória, porque cremos, Senhor, que estamos depositando nas Tuas mãos e de Ti vem a vitória, de Ti vem, Senhor, a resposta, Pai, a melhor resposta, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, cuida de cada pedido que está aqui, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Aleluia. Eu coloquei, né? Eu preguei domingo passado. Pode sentar. Sobre Esaú e Jacó, que falou muito no coração, que isso serve dividir para a igreja, né? Esaú viveu bem sem a bênção espiritual. Deus já sabia disso quando estava no ventre. Todos os dois estavam no ventre. Deus já sabia disso. Esaú viveu bem sem a bênção espiritual. Jacó não conseguia viver em paz sem ela. Isso mostra dois tipos de pessoas: as que vivem bem sem Deus, porque nunca o desejaram de verdade,
e as que, mesmo tendo tudo, não vivem em paz, se não estiverem alinhadas com Deus. Porque Jacó teve também riquezas, muito dinheiro, estava muito gado, mas dentro dele estava o incômodo do perdão do irmão dele. E ele estava preocupado, fez comitiva, mandou um monte de gente para poder tentar acalmar o negócio, mas mal sabia ele que Deus já sabia de tudo. Esaú não estava nem aí para o que ele perdeu lá, primogenitura. Ele já estava rico, cheio de gado. Se você for ver o Gênesis capítulo 33, ele estava milionário, cheio de dinheiro, estava cheio de mulher, cheio de coisas. Ele não precisava da bênção da primogenitura. Agora Jacó sim. Jacó estava cheio de gado, cheio de coisas, mas queria o perdão do seu irmão. E aí teve um encontro, com Deus em Peniel. É muito bom essa história, eu gostei muito quando tive essa visão. E hoje eu coloquei o TSD, que eu sempre falo para vocês: tempo sozinho com Deus é fundamental, tempo sozinho com Deus. Eu botei: conversão é quando Cristo não é mais instrumento dos meus projetos, mas eu passo a ser instrumento do projeto dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos encerrar. Antes, esqueci de avisar, tem alguns avisos? Qual aviso? O carnaval, pela primeira vez, Marcelo, acho que aqui, eu acho que foi a primeira vez, nós vamos fazer um evangelismo no Recanto. Vamos sair domingo de manhã de carnaval, nós vamos lá no Recanto, entregar copos com água, panfletos e falar tete a tete com as pessoas, sobre Jesus Cristo, falar de Jesus sem forçar nenhuma barra, mas só comunicar aquilo para que fomos chamados, Então no carnaval. E teremos no sábado, na casa da Luciana, eu não sei se já está a relação ali, para você anotar, se você vai ao retiro que a gente vai fazer de carnaval de um dia. Será de 11 da manhã até às 17 horas, no sábado de carnaval, na casa da Luciana. E na terça-feira, na casa do pastor Luiz, lá em Itaipu. Nós vamos ter um dia também, de 11 às 17. Vai ser um dia de comunhão, de alegria, de participação. Eu estou preparando até vou preparar, se Deus quiser, vou conseguir. Vou botar lá na piscina uma cesta cesta de basquete, para a gente fazer jogo lá de piscina, acertando a cesta lá, não sei. Vai ser brincadeira, vai ser comunhão, vai ser alegria, E aí a gente vai também, lógico, vamos orar, vamos louvar a Deus, vai ser coisa bastante dinâmica e alegre para o povo de Deus. Só isso, amor? Tem mais alguma coisa? Não, Amém. Como eu disse, o pastor Alexandre está de férias, está tirando 15 dias de férias, volta dia 26. E eu, dia 29 de janeiro, estarei fazendo uma cirurgia, Minha cirurgia foi marcada para dia 29. Conto muito, mas muito, com a oração de vocês, porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tanto que o carnaval eu estou separando terça-feira na minha casa. Então eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vou estar lá pronto para receber vocês lá. Mas o que eu mais quero de vocês, estejam na casa de Deus. Nem conte o que aconteceu, a bênção que foi hoje a palavra do pastor Marcelo, que ele vai estar conosco aqui mais alguns dias. Uma palavra abençoada para você estar. Conta para os outros, não vieram, perderam. Não precisa nem. Vai ficar, mas como é que foi? O que ele falou? Não, vai ficar, está gravado, Mas queria muito que vocês estivessem na casa de Deus. Eu não, Deus quer. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque me sentimos agradecidos, recompensados, privilegiados de estar aqui hoje. E te agradeço e peço a bênção de Deus sobre a vida do teu filho Marcelo e de toda a sua família. Que a glória de Deus se manifeste sempre na vida dele, por onde ele colocar
a planta dos pés, o Senhor seja com ele, Pai. Faça, Senhor Deus, com que ele seja próspero, que ele seja abençoado, Pai, em nome de Jesus, e que leve muita gente para o céu, para a gente, quando se encontrar lá, a gente vai fazer uma festa, se Jesus deixar, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus, Pai. Leva, guarda o teu filho, guarda a tua esposa, guarda a sua família, a Lília, né? Guarda toda a sua casa, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor leve também o teu povo, Senhor Deus, em paz. Leve o teu povo em paz, certos, ó Pai, que o Senhor estará completando essa semana na tua presença, guardando a vida deles, Pai, fazendo e dando surpresas espirituais, surpresas materiais para a vida dos teus filhos, ó Pai. Saúde, paz e alegria para todos os teus filhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Glória a Deus.